Olá, esse é o meu primeiro vídeo e hoje eu vou fazer um react de livro. O livro que eu vou reagir vai ser o Discurso do Método, do Descartes. O Descartes, né? Ele foi, ele foi um filósofo, cientista também. Ele, ele foi um dos pais da filosofia moderna, foi o fundador do racionalismo. Esse texto que eu vou ler hoje, que é o Discurso do Método, foi um dos textos fundadores também do método científico moderno. E esse texto, na verdade, era um prefácio de três ensaios científicos, se eu não me engano, de três obras científicas. E, se eu não me engano, uma era sobre ótica, outra sobre meteoros e outra sobre geometria. E aí, basicamente, nesse texto, ele quer fazer um, ele quer fazer um início do método científico. Ele, basicamente, a proposta dele é como que o método científico começa. E aí, e aí eu vou ler, vou reagir ao vivo. Eu já li esse texto há alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Então estou relendo pela primeira vez. E é isso. Bom, não sei quando eu vou parar, se eu vou parar, se eu vou conseguir. Esse texto é dividido em, se eu não me engano, 6 partes. Não sei nem se eu vou acabar a primeira parte, acho que sim. Acho que eu acabo a primeira parte. Talvez eu grave já todas as partes, ou não. Depois eu vejo isso. Bom, vamos lá. Primeira parte. Inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem. Aqui eu já discordo dele. Primeiro que eu acredito sim que existem pessoas que têm mais bom senso que outras, ou pelo menos que estão em um momento que tem mais bom senso que outras. E também eu não acho, eu discordo completamente disso aqui que ele fala que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem, sendo que, tipo assim, eu pelo menos a coisa que eu mais desejo desenvolver é o bom senso, pô. Não acho que tenho bom senso suficiente, acho que inclusive é uma das grandes coisas que eu sinto que eu tenho vontade que fosse melhor é o bom senso, pô. De resto, acho que tá tranquilo. Uh, e é improvável que todos se enganem a esse respeito. Mas isso é antes uma prova de que o poder de julgar de forma correta e discernir entre o verdadeiro e o falso, que é justamente o que é denominado bom senso ou razão, é igual em todos os homens, e assim sendo, de que a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de serem alguns mais racionais que outros, mas apenas de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. Bom, aí ele se explica, né? Isso aqui já faz mais sentido. Pois é insuficiente ter o espírito bom, o mais importante é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, como também das maiores virtudes. E os que só andam muito devagar podem avançar bem mais, se continuarem sempre pelo caminho reto, do que aqueles que correm e deles se afastam. Quanto a mim, nunca supus que meu espírito fosse em nada mais perfeito do que os dos outros. Com frequência desejei ter o pensamento tão rápido, ou a imaginação tão clara e diferente, ou a memória tão abrangente ou tão pronta, quanto alguns outros. Bom, aqui ele se explica, né? Ele quis dizer que nenhum ser humano inatamente nasce com mais bom senso que o outro, mas é apenas que eles estão considerando mais ou menos coisas, ou coisas diferentes. Isso aqui faz sentido pra caramba. E desconheço quaisquer outras qualidades, afora as que servem para o aperfeiçoamento do espírito,
Pois quanto à razão ou ao senso, posto que é a única coisa que nos torna homens e nos diferencia dos animais, acredito que existe totalmente em cada um, acompanhando nisso a opinião geral dos filósofos, que afirmam não existir mais nem menos senão entre os acidentes, e não entre as formas ou naturezas dos indivíduos de uma mesma espécie. Bom, pelo menos ele não é racista, né? Aparentemente, né? Mas não recearei dizer que julgo ter tido muita felicidade de me haver encontrado, a partir da juventude em determinados caminhos, que me levaram a considerações e máximas das quais formei um método, pelo qual me parece que eu consiga aumentar de forma gradativa meu conhecimento, e de elevá-lo pouco a pouco ao mais alto nível, a que a mediocridade de meu espírito e a breve duração de minha vida lhe permitam alcançar. Pois já colhi dele tais frutos que, apesar de, no juízo que faço de mim próprio, eu procure inclinar-me mais para o lado da desconfiança do que para o da presunção, e que, observando com o olhar de filósofo as variadas ações e empreendimentos de todos os homens, não exista quase nenhum que não me pareça fútil e inútil. Espera um instante aqui. Pois já colhi dele tais frutos que, apesar de juízo que faço de mim próprio, eu procuro inclinar-me mais e observando com o olhar de filósofo as variadas ações e empreendimentos de todos os homens, não exista quase nenhum que não me pareça fútil e inútil. Não deixo de lograr extraordinária satisfação do progresso que creio já ter feito na procura da verdade e de conceber tais esperanças para o futuro que, se entre as ocupações dos homens puramente homens existe alguma que seja solidamente boa e importante, atrevo-me a acreditar que é aquela que escolhi. Bom, se eu não entendi errado, ele está falando que tudo que as pessoas fazem é fútil e inútil, e que o que ele escolheu fazer, que é pensar, é a coisa mais importante. Eu vou até ler de novo esse trecho aqui. Mas não recearei dizer que julgo ter tido muita felicidade de me haver encontrado a partir da juventude em determinados caminhos que me levaram a considerações máximas, das quais formei um método pelo qual me parece que eu consigo aumentar de forma gradativa o meu conhecimento, de levá-lo pouco a pouco ao mais alto nível, a que a mediocridade de meu espírito e a breve duração de minha vida lhe permitam alcançar, pois já colhi dele tais frutos que, apesar de no juízo que faço de mim próprio, eu procure inclinar-me mais para o lado da desconfiança do que para o da presunção, e que, observando com o olhar de filósofo as variadas ações e empreendimentos de todos os homens, não exista quase nenhum que não me pareça fútil e inútil, não deixo de lograr extraordinária satisfação do progresso que creio já ter feito na procura da verdade e de conceber tais esperanças para o futuro, que, se entre as ocupações dos homens puramente homens existe alguma que seja solidamente boa e importante, atrevo-me a acreditar que é aquela que escolhi. Bom, basicamente ele está falando, o bom sou eu, porque eu resolvi pensar. Contudo, pode ocorrer que me engane, e talvez não seja mais do que um pouco de cobre e vidro o que eu tomo por ouro e diamantes. Ele fala, bom, na verdade eu posso estar enganado. Sei como estamos sujeitos a nos enganar no que nos diz respeito, e como também nos devem ser suspeitos os juízos de nossos amigos, quando são a nosso favor. Mas apreciaria muito mostrar, neste discurso, quais os caminhos que segui e representar nele a minha vida como num quadro, para que cada um possa julgá-la e que, informado pelo comentário geral das opiniões emitidas a respeito dela, seja este uma nova forma de me instruir, que acrescentarei aquelas de que tenho o hábito de me utilizar. Ele está falando aqui que ele vai explicar o método que ele pensou para pensar. Para julgar, né? Portanto, meu propósito não é ensinar aqui um método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de que modo me esforcei para conduzir a minha. Ele está falando que o método pode não servir para você, mas serviu para mim e eu estou contando qual que é. Os que se aventuram a fornecer normas devem considerar-se mais hábeis do que aqueles a quem as dão, e se lhe falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Os que se aventuram a fornecer normas devem considerar-se mais hábeis do que aqueles a quem as dão, e se falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Mas não propondo este escrito
senão como uma história, ou, se preferirdes, como uma fábula na qual, entre alguns exemplos que se podem imitar, encontrar-se-ão talvez também muitos outros que se terá razão de não seguir. Espero que ele será útil a alguns, sem ser danoso a ninguém, e que todos me serão gratos por minha franqueza. Está admitindo que ele é falho. Fui instruído nas letras desde a infância e por me haver convencido de que por intermédio delas, poder-se-ia adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo o que é útil à vida, sentia extraordinário desejo de aprendê-las. Porém, assim que terminei esses estudos, ao cabo do qual costuma-se ser recebido na classe dos eruditos, mudei totalmente de opinião. Pois me encontrava embaraçado com tantas dúvidas e erros que me parecia não haver conseguido outro proveito, procurando instruir-me senão o de ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. É. E contudo, estudara numa das mais célebres escolas da Europa, onde imaginava que devia haver homens sábios, se é que havia em algum lugar da terra. Aprender aí tudo o que os outros aprendiam, e mesmo não havendo me contentado com as ciências que nos ensinavam, lera todos os livros que tratam daquelas que são reputadas as mais curiosas e as mais raras, que vieram a cair em minhas mãos. Está falando das ciências, né, no caso. Além disso, eu conhecia os juízos que os outros faziam de mim, e não via de modo algum que me julgassem inferior a meus colegas, apesar de entre eles haver alguns já destinados a ocupar os lugares de nossos mestres. E enfim, o nosso século parecia-me tão luminoso e tão fértil em bons espíritos como qualquer um dos anteriores, o que me levava a tomar a liberdade de julgar por mim todos os outros e de pensar que não havia doutrina no mundo que fosse tal como antes me haviam feito presumir. Apesar disso, não deixava de apreciar os exercícios com os quais se ocupam nas escolas. Sabia que as línguas que nelas se aprendem são necessárias ao entendimento dos livros antigos, que a gentileza das fábulas estimula o espírito, que as realizações notáveis das histórias o fazem crescer, e que, sendo lidas com discrição, ajudam a formar o juízo. Que, a, que, a gente, que as realizações notáveis das histórias o fazem crescer. Que a leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam apenas seus melhores pensamentos. Que a eloquência possui forças e belezas incomparáveis, que a poesia tem delicadezas e ternuras deveras encantadoras, que as matemáticas têm invenções bastante sutis e que podem servir muito, tanto para satisfazer os curiosos, quanto para facilitar todas as artes e reduzir o trabalho dos homens. É. Que os escritos que tratam dos costumes contêm muitos ensinamentos e muitos estímulos à virtude que são muito úteis. Que a teologia ensina a ganhar o céu. Que a filosofia ensina a falar com coerência de todas as coisas e de se fazer admirar pelos que possuem menos erudição. Que a jurisprudência, a medicina e as outras ciências proporcionam honras e riquezas àqueles que as cultivam, e, enfim, que é bom havê-las examinado a todas, até mesmo as mais eivadas de superstição e as mais falsas, a fim de conhecer-lhes o exato valor e evitar ser por elas enganados. Isso aqui é bom. Mas eu julgava já ter gasto bastante tempo com as línguas, e também com a leitura dos livros antigos, com suas histórias e suas fábulas, pois quase a mesma coisa que conversar com os homens de outros séculos é viajar. É bom saber alguma coisa dos hábitos de diferentes povos, para que julguemos os nossos mais justamente
E não pensemos que tudo quanto é diferente dos nossos costumes é ridículo e contrário à razão, como soam em fazer os que nada viram. Contudo, quando gastamos excessivo tempo em viajar, acabamos tornando-nos estrangeiros em nossa própria terra. E quando somos excessivamente curiosos das coisas que se realizavam nos séculos passados, ficamos geralmente muito ignorantes das que se realizam no presente. Ademais, as fábulas fazem imaginar como possíveis muitos acontecimentos que não são, e até mesmo as histórias mais verossímeis, se não mudam nem alteram o valor das coisas para torná-las mais dignas de serem lidas, ao menos deixam de apresentar quase sempre as circunstâncias mais baixas e menos insignes, de onde resulta que o resto não parece tal qual é, e que aqueles que norteiam seus hábitos pelos exemplos que deles tiram estão sujeitos a crer nas extravagâncias dos heróis de nossos romances, e a conceber propósitos que superam suas forças. Peraí que eu vou reler essa parte aqui, porque pelo amor. E até mesmo as histórias mais verossímeis, se não mudam nem alteram o valor das coisas para torná-las mais dignas de serem lidas, ao menos deixam de apresentar quase sempre as circunstâncias mais baixas e menos insignes. De onde resulta que o resto não parece tal qual é, que aqueles que norteiam seus hábitos pelos exemplos que deles tiram estão sujeitos a cair nas extravagâncias dos heróis. Aqui ele está falando que se tu acreditar em fábula, você pode acabar dando valor às coisas de uma forma errada. Eu estimava muito a eloquência e estava apaixonado pela poesia, mas acreditava que uma e outra fossem dons do espírito, mais do que frutos do estudo. Aqueles cujo raciocínio é mais ativo e que melhor ordenam seus pensamentos, com o intuito de torná-los claros e inteligíveis, sempre podem convencer melhor os outros daquilo que propõem, mesmo que falem somente o baixo bretão e nunca hajam aprendido retórica. E aqueles cujas invenções são mais agradáveis e que as sabem apresentar com o máximo de floreio e suavidade, não deixariam de ser os melhores poetas, mesmo que a arte poética lhes fosse desconhecida. Deleitava-me principalmente com as matemáticas, devido à certeza e à evidência de suas razões, mas ainda não percebia sua verdadeira aplicação, e julgando que só serviam às artes mecânicas, espantava-me que, espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão seguros e sólidos, não se houvesse construído sobre eles nada de mais elevado. Da mesma forma que, ao contrário, eu comparava os escritos dos antigos pagãos que tratam de hábitos e magníficos palácios erigidos apenas sobre a areia e a lama. Elevam muito alto as virtudes e as apresentam como as mais dignas de estima entre todas as coisas que existem no mundo, mas não ensinam bastante a conhecê-las, e frequentemente o que chamam com um nome tão belo não passa de uma insensibilidade, ou de um orgulho, ou de um desespero, ou de um parricídio. Nem sei o que é parricídio, depois eu vejo. Eu venerava a nossa teologia e pretendia, como qualquer um, ganhar o céu. Porém, tendo aprendido como algo muito certo que o seu caminho não está menos franqueado aos mais ignorantes do que aos mais sábios, e que as verdades reveladas que para lá conduzem estão além de nossa inteligência, não me atreveria a submetê-las à debilidade de meus raciocínios. Pensava que para empreender sua análise e obter êxito, era preciso receber alguma extraordinária assistência do céu e ser mais do que homem. Basicamente, ele está falando assim, ó. O meu método serve para conhecer mais, mas eu não me atrevo a dizer que o meu método serve
para ir para o céu. Isso aí é com Deus. Nada direi a respeito da filosofia, exceto que, vendo que foi cultivada pelos mais elevados espíritos que viveram desde muitos séculos e que, apesar disso, nela ainda não se encontra uma única coisa a respeito da qual não haja discussão, e consequentemente que não seja duvidosa, eu não alimentava esperança alguma de acertar mais do que os outros, e que, ao considerar quantas opiniões distintas, defendidas por homens eruditos, podem existir acerca de um mesmo assunto, sem que possa haver mais de uma que seja verdadeira. Achava quase como falso tudo quanto era apenas provável. A respeito das outras ciências, por tomarem seus princípios da filosofia, acreditava que nada de sólido se podia construir sobre alicerces tão pouco firmes. E nem a honra, nem o lucro que elas prometem eram suficientes para me exortar a aprendê-las, pois graças a Deus não me sentia de maneira alguma numa condição que me obrigasse a converter a ciência num ofício, para o alívio de minha fortuna. E se bem que não desprezasse a glória como um cínico, fazia contudo muito pouca questão daquela que eu só podia esperar obter com falsos títulos. Por fim, no que diz respeito às más doutrinas, julgava já conhecer suficientemente o que valiam, para não mais correr o risco de ser enganado, nem pelas promessas de um alquimista, nem pelas predições de um astrólogo, nem pelas imposturas de um mágico, nem pelas artimanhas ou arrogâncias dos que manifestam saber mais do que realmente sabem. Aqui está porque apenas a idade me possibilitou sair da submissão aos meus preceptores. Me possibilitou sair da submissão aos meus preceptores. Abandonei totalmente o estudo das letras. E, decidindo-me a não mais procurar outra ciência além daquela que poderia encontrar em mim mesmo, ou então no grande livro do mundo, aproveitei o resto de minha juventude para viajar, para ver cortes e exércitos, para frequentar pessoas de diferentes humores e condições, para fazer variadas experiências. Para pôr a mim mesmo à prova dos reencontros que o destino me propunha, e por toda parte para refletir a respeito das coisas que se me apresentavam, a fim de que eu pudesse tirar algum proveito delas, pois acreditava poder encontrar muito mais verdades nos raciocínios que cada um forma no que se refere aos negócios que lhe interessam, e cujo desfecho se julgou mau, deve penalizá-lo logo em seguida do que aqueles que um homem de letras forma, em seu gabinete a respeito de especulações que não produzem efeito algum, e que não lhe acarretavam outra consequência salvo talvez a de lhe proporcionarem tanto mais vaidade quanto mais afastadas do senso comum, por causa do outro tanto de espírito e artimanhas que necessitou empregar no esforço de torná-las prováveis. E eu sempre tive um enorme desejo de aprender a diferenciar o verdadeiro do falso, para ver claramente minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. A verdade é que, ao limitar-me a observar os costumes dos outros homens, pouco encontrava que me satisfizesse, pois percebia neles quase tanta diversidade como a que notara anteriormente entre as opiniões dos filósofos. De forma que o maior proveito que daí tirei foi que, vendo uma quantidade de coisas que, apesar de nos parecerem muito extravagantes e ridículas, são comumente recebidas e aprovadas por outros grandes povos, aprendi a não acreditar com demasia convicção em nada do que me havia sido inculcado só pelo exemplo e pelo hábito, e dessa maneira, pouco a pouco, livrei-me de muitos enganos que ofuscam a nossa razão e nos tornam menos capazes de ouvir a razão. Porém, após dedicar-me por alguns anos em estudar assim no livro do mundo, em procurar adquirir alguma experiência, tomei um dia a decisão de estudar também a mim próprio e de empregar todas as forças de meu espírito na escolha dos caminhos que iria seguir,
Isso, ao meu ver, trouxe-me muito melhor resultado do que se nunca tivesse me distanciado de meu país e de meus livros. Fim da primeira parte. Bom, basicamente ele está falando agora que ele não confia em nada e que ele vai mergulhar no próprio pensamento para descobrir por ele mesmo o que é verdade e o que é mentira. Bom, gente, apesar de eu não ter passado ainda nem da primeira parte, já tem mais de 25 minutos de vídeo e eu vou lançar isso como a primeira parte do vídeo. Acho que eu vou lançar um vídeo para cada parte e finalizar com 6 partes. Para finalizar, eu só ia destacar dois trechos do final aqui desse capítulo que eu achei da penúltima página da última, que eu achei os mais relevantes para se destacar em relação ao que eu me recordo de como o discurso vai continuar. A parte que eu queria destacar a primeira parte é essa aqui, ó. Ao considerar quantas opiniões distintas, defendidas por homens eruditos, podem existir acerca de um mesmo assunto, sem que possa haver mais de uma que seja verdadeira, ó, já é interessante esse posicionamento dele, né? Sem considerar que possa haver mais de uma que seja verdadeira. Achava quase como falso tudo quanto era apenas provável. E se eu não me engano, essa é a premissa que ele vai desenvolver no argumento dele, que é se uma proposição ela é apenas provável, ele dá como falsa. E a partir disso, ele vai pensar o que não é apenas provável. Entende? E aí que ele vai chegar no tal do penso logo sou. E a segunda parte que eu queria destacar aqui é essa parte que eu acabei de ler, em que ele escreve o seguinte: pois acreditava poder encontrar muito mais verdade nos raciocínios que cada um forma no que se refere aos negócios que lhe interessam, e cujo desfecho, se julgou mal, deve penalizá-lo logo em seguida, do que naqueles que um homem de letras forma em seu gabinete a respeito de especulações que não produzem efeito algum e que não lhe acarretam outra consequência, salvo, talvez, a de lhe proporcionarem tanto mais vaidade quanto mais afastadas do senso comum, por causa do outro tanto de espírito e artimanha que necessitou empregar no esforço de torná-las prováveis. Então, o que ele está criticando aqui? Ele está criticando o homem de letras que afirma isso, que afirma algo usando artimanhas para tornar algumas proposições prováveis, entende? E que ele dá mais valor ao que cada um raciocina a respeito dos negócios que lhe interessam. Então, no final das contas é isso. Ele dá mais valor no que uma pessoa pensa genuinamente a respeito daquilo que interessa a pessoa do que o que um homem de letras vai formular como mais provável através de artimanhas do pensamento.